Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, eu sou Lilian Busato. E eu sou o Fábio de Lima. Hoje iremos até 11 horas e 30 minutos com muitas informações para vocês. E começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muitas entrevistas e informações, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário, os assuntos da comissão. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Vamos dar uma conferida agora na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta quinta-feira, dia 15 de outubro. E hoje, né, Fábio? Hoje é dia do professor, né? Professor, né? Quem é que não tem um professor que você carrega lembranças, boas lembranças dele ao longo da sua vida, né? Não, com certeza. Hoje é um dia que, se você parar para pensar, qual que é a única profissão que forma um verdadeiro cidadão? O professor, né? Eu acho que é uma classe que as pessoas deveriam privilegiar mais, dar mais valor, que sem ele, nós, cidadãos, não chegamos a lugar nenhum. Verdade. Agora vamos com a agenda do dia, E que nós temos hoje aqui na casa, Fábio? Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista a reunião da CPI Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior, com a finalidade de apreciar a pauta com 2 itens e proceder às oitivas da senhorita Júlia Koff de Moraes Paulo, diretora da União dos Estudantes do Estado de São Paulo e do Diretório Central dos Estudantes DCE Livre da USP. Também deverá ser ouvida a doutora Albertina Duarte Takiuchi, coordenadora de políticas para mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo, Lilian. Ô, Fábio, voltando a falar hoje, que é o dia 15 de outubro, o dia do professor, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, hoje temos 13 cadeiras ocupadas por professores. Isso é muito interessante e muito gratificante, e também olhar a importância que um professor faz na vida do cidadão. Nós temos 13 deputados que a formação é cidadã. Legislativo também, né? Com certeza. Contar com deputados que são professores, que construíram a sua vida ensinando outras pessoas, orientando outras pessoas, mostrando o caminho que muitas vezes deve ser seguido. Com certeza, Fábio. Vamos agora ao nosso primeiro giro de Skype com nossos companheiros e colegas aqui da redação. E vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Bom dia, Sérgio. Oi, Lilian. Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Bom dia aí aos nossos telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, né? Pois é, falar aqui do projeto 529, projeto aí de ajustes fiscais, né, Lilian? Ontem, Fábio, à noite, nós tivemos aí uma votação do item 2 desse projeto. Só para contar um pouquinho rápido a história, né, do desenrolar desse projeto, pra você ter uma ideia, na madrugada, viu, Lilian e Fábio, da quarta-feira, vocês acompanharam aí, parou aí um pouco, uma parte, né, da madrugada, tivemos a aprovação do projeto de lei 529 de 2020, de autoria aí do governador, né, do nosso governador João Dória, aprovando as medidas fiscais, né, e de equilíbrio das contas públicas aqui do estado de São Paulo. O que acontece? Esse foi a aprovação do item 1 do projeto de lei, do 529, né? E ficou o item 2 para ser discutido, né, encaminhado ainda no plenário, na sessão extraordinária, porque essas são feitas aí, convocadas sessões extraordinárias, né? Aliás, 2 sessões extraordinárias para se discutir os projetos, né? Principalmente um projeto como esse, né, em tramitação de urgência, de autoria também do governador. E nós tivemos, no mesmo dia, né, a aprovação desses 2 itens, né? O primeiro item, que foi durante a madrugada do projeto, que é o ajuste fiscal e equilíbrio dessas contas do estado de São Paulo, e na quarta-feira mesmo, à noite já, isso
O primeiro item foi na madrugada da quarta, né? Agora, à noite, na mesma quarta-feira, ontem, foi aprovado, né, discutido também e aprovado o item 2, né, que são o resultado aí, né, do substitutivo, né, que foi aprovado para o item 2, que são as empresas, né, os institutos, as instituições aí que estariam dentro da extinção desse projeto de lei, seriam extintas, né? Mas, de acordo com ontem, com a votação de ontem, né, tivemos aí por unanimidade, né, um projeto sendo discutido, logo depois ele foi para a votação, 73 votos, né, quer dizer, por unanimidade, votos contrários, e não houve aí, então, portanto, nenhum favorável, né? A Assembleia aprovou o conjunto de medidas voltadas ao ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas, né? Como eu acabei de dizer, e essas instituições que estariam no projeto para serem extintas. Acabou aí recebendo 73 votos não, né? Portanto, essas instituições e fundações vão permanecer. Elas saíram, né, do projeto de lei, não vão ser mais extintas. De acordo com esse novo texto, né, só para citar algumas delas aqui, a Fundação Pro Remédio Popular, que estava dentro da extinção do projeto, a FURP, né, o Oncocentro também, o Instituto de Terras, o ITESP, o Instituto de Medicina Social e de Criminologia, o IMESC, eles vão permanecer, vão continuar aí, né, Lília e Fábio, sendo parte aí do patrimônio estadual aqui de São Paulo, né? A modificação na Lei 10.705 de 2000, do Imposto sobre Transmissão, que é o chamado ITCMD, né? Eu vou falar por extenso, né? Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos. Também prevista na redação inicial, não vai acontecer mais, né? E o capítulo referente à transferência também do superávit financeiro de autarquias e fundações ao Tesouro do Estado também vai passar aí por mudanças, mas, né, também está fora, né, do projeto 529. Ô, Sérgio. Assim, os recursos do fundo... Oi, para quem está nos assistindo, queria que você explicasse um pouquinho melhor. Essas empresas que você acabou de citar são empresas que foram... são parte do pacote de extinção do projeto. Não, com certeza, e elas não são extintas porque isso foi proposta pela deputada Janaína Pascoal, uma emenda aglutinativa na qual ela solicitou a não extinção. A pergunta para você seria, para quem está também assistindo, que não conhece como funciona o processo, e o restante das empresas que inicialmente nesse projeto 529 de lei eram 10, né? Veio a deputada e propôs uma emenda aglutinativa onde ela estava pedindo a não extinção de 1, 2, 3, de 4 empresas. E as restantes, como é que vai funcionar agora o andamento disso? Então, é o que eu estou explicando nesse momento, né? De que foi realmente votado, né, os votos votados não contrários, né? Quer dizer, contrários, que eu vou explicar. Quem votasse sim, permaneceria essas empresas dentro do projeto 529. Quem votasse não, né, retiraria. Tivemos 73 votos não, então, portanto, essas empresas não vão ser mais extintas, né? Essas que eu estava citando agora. Então, muito bem, Lília, vamos chegar lá nessa parte que você agora me perguntou. Essas são as empresas, né, que a deputada Janaína Pascoal, como você mesma disse, né, entrou com a aglutinativa e, né, sendo aprovado ontem por 73 votos não, né, saíram aí do projeto 529. Continuando aqui, eu vou citar então as outras empresas, como é que elas vão ficar. Né, esses recursos do Fundo Especial também de Despesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o FEPOM também continua, o Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências, da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, e das universidades estaduais, veja bem, não serão afetados, né, pelo projeto, pelo 529, é isso. Então, continuam permitidas agora, né, eu vou chegar nas extinções, quer dizer, vão ser extintas, né, a Superintendência, por exemplo, de Controle de Endemias, a SUSEM, vai ser extinto, né, vai sair, não vai mais existir. A Empresa Metropolitana também de Transportes Urbanos de São Paulo, né, a MTU, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, que é o DAESP, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, né, o Parque Zoológico de São Paulo
Olha, e de acordo também com o Executivo, os serviços prestados por parte dessas entidades, elas serão incorporadas. Veja bem, vou explicar. Né? Ela está sendo extinta, mas elas vão ser incorporadas, né, em outros setores aí da administração pública. Então, na realidade, né, você fala, vai acabar, vai fechar. Não, não é bem isso. O deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo, ele explicou bem isso. A questão não é que está sendo extinta e vai acabar, não. Elas serão incorporadas, né, no setor da administração pública, ele foi bem claro. Agora, já o fim de outros órgãos, aí, como o DAESP, né, tem relação com futuras concessões da iniciativa privada. Ou seja, nas futuras concessões que serão feitas, né, o DAESP, né, vai estar relacionado com essas concessões. Então, também está sendo extinto, mas, entre aspas, vai continuar, né, dependendo das concessões pela iniciativa privada, não mais pelo governo. Né? Então, é isso. Né? A deputada Janaína Pascoal, os institutos e as fundações que ela conseguiu através dessa medida, né, que eu citei há pouco aqui, que continuam, né, não vão ser extintas pelo projeto, né, que é a Fundação Popular, né, a FURP, a Fundação para o Remédio, o Oncocentro, o Instituto de Terras, né, o ITESP, o Instituto de Medicina Social, né, de Criminologia, o IMESC, continuam, portanto, né, sem problema nenhum. Não vão ser extintas, né, pela aglutinativa que a deputada apresentou, né, dessa emenda. Então, foi uma vitória, né, de qualquer maneira. Mas o deputado Carlão Pignatari, ele falou também, ele parabenizou, inclusive, todos, né, todos os deputados, né, o deputado Vinícius Camarinha, né, que foi uma peça importante do projeto para fazer, né, uma flexibilização do projeto, né? Isso, a deputada Janaína falou muito desses deputados, né, que participaram ativamente para que o projeto melhorasse um pouco, né, segundo a visão dos deputados, né? Então, ficou mais maleável, vamos dizer assim, no popular. Né? E o deputado Carlão Pignatari, que é o líder do governo, né, elogiou todo mundo, né, do presidente Cauê, né, até o 93º deputado, né, da casa. Então, o projeto foi bem aceito, né, com essas mudanças, né, uma vitória aí, não só de partidos, nem de oposição, nem só de oposição, nem de situação. Né? Segundo o deputado Carlão, uma vitória de todos. E, ao final da sessão extraordinária, o deputado Cauê Macris, o nosso presidente da casa, fez um elogio, né, muito grande a todos, né, pelo trabalho, né, de inteligência de se poder adequar esse projeto 529, né, de autoria do governador. Quer dizer, não ficou bom para ambas as partes, né, segundo o nosso presidente. É isso. Ok, Sérgio. A gente agradece você aí, dando essas notícias e informações. E agora, só para finalizar o projeto agora, né, ele vai à sanção do governador. Né? Então, isso foi aprovado na Assembleia Legislativa. Né? Tem também a redação final, que já deve ter acontecido, deve estar acontecendo agora de manhã, deve acontecer, depois da redação final. A redação final, Lilian e Fábio, é o fechamento, né, do projeto de lei na Assembleia Legislativa. Depois da redação final, aprovada, tudo, vai agora à sanção do governador João Dória. Ok? Ok, Sérgio, obrigado, muito Sérgio. obrigada e tenha um bom dia. Bom dia. Esse projeto foi um grande impacto aqui na Assembleia, né? Eu acho que foi esse ano que foi mais se discutido aqui, foi esse projeto, né, Fábio? Sim, eu acredito que a fala do deputado Carlão Pignatari faz até sentido, né? Ganhou o parlamento, porque apesar de muita polêmica durante todo o processo, né, de análise do projeto, mas chegou-se a um denominador comum ao que os deputados julgaram ser o melhor para a população e também para o governo diante da necessidade de cortar gastos, né? Com certeza, Fábio. Vamos mais notícias e informações para você. A deputada Edna Macedo, do Republicanos, participou do projeto Sala da Mulher em Capão Bonito. Essa proposta consiste em criar uma sala exclusiva para o atendimento de mulheres nas unidades de saúde de cada bairro. A parlamentar, que é membro da Comissão de Saúde e de Defesa dos Direitos das Mulheres, firmou o compromisso de enviar recurso de emenda parlamentar para o auxílio da saúde de Capão Bonito.
O outro projeto também prevê a transformação do Centro de Atenção à Mulher, localizado no bairro Jardim Vale Verde. A deputada ressaltou a importância de políticas públicas voltadas às mulheres, afirmando a importância das autoridades elaborarem políticas de prevenção e atendimento a diversas formas de violência que são praticadas contra as mulheres. E vamos à nossa primeira entrevista do jornal e vamos falar... Não, ainda não estamos com a entrevista pronta. Vamos a notícias e informações aqui. O plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria no final da tarde de ontem para referendar a decisão do presidente da Corte, Luiz Fux, que revogou o habeas corpus concedido por Marco Aurélio Melo a André Oliveira Macedo, o André do Rap, um dos chefes do primeiro comando da capital, PCC. O traficante foi solto no sábado, dia 10, com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, que estabelece que as prisões preventivas devem ser revisadas a cada 90 dias, sob pena de torná-las ilegais. André do Rap está foragido e integra a lista de procurados internacionais da Interpol e de outras autoridades policiais. Na sessão plenária de pouco mais de 4 horas, realizada ontem, 6 ministros já votaram pela ordem de prisão imediata do traficante. Foram eles Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. O julgamento foi suspenso ontem e será retomado hoje à tarde, com as posições de Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo. Essa soltura do André do Rap é um caso preocupante, né, que ocorreu aqui no Brasil. Veja bem, ele é considerado, né, um dos maiores traficantes do mundo. Nós não estamos falando de um bandido, um ladrão pé de chinelo. Estamos falando dos maiores traficantes do mundo. Ele saiu pela porta da frente. Depois que ele saiu, ele não foi para o domicílio que estava lá na documentação dele, lá no Guarujá, no litoral aqui de São Paulo. Não se sabe onde ele está, mas o serviço de inteligência acredita que ele já esteja no exterior. Então, como é que pode acontecer? Foram 6 anos de investigações para prender o André do Rap. E ele saiu pela porta da frente e a gente não faz a menor ideia onde ele esteja nesse momento. Com certeza, né, Fábio? São pontos de interrogações e vamos ver o que vai acontecer cenas dos próximos capítulos em referente à segurança. Vamos agora à nossa primeira entrevista e vamos falar com a médica anestesiologista Ana Paula Santos. Ela fala sobre a política estadual de cuidados paliativos. Bom dia, doutora Ana Paula. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigado a senhora por ter aceito. Doutora, foi aprovado no fim de setembro o projeto de lei 454 de 2019, que cria uma política estadual de cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos e o que é isso exatamente na prática, doutora? Bom, na prática, cuidados paliativos é o cuidado que a medicina oferece para aqueles pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida, né? Não precisa ser um paciente em terminalidade, isso é um detalhe muito importante. Nós temos os pacientes, óbvio, que quando eles entram, têm uma doença ameaçadora da vida, alguns, obviamente, vão evoluir para a terminalidade. Mas todo aquele paciente que tem uma doença ameaçadora da vida, seja um paciente com insuficiência, por exemplo, cardíaca bastante avançada, seja um paciente oncológico, seja um paciente com uma demência senil já num estado mais avançado, é uma população muito grande de pessoas o atendimento da medicina curativa já não é algo que alcança. Então, os cuidados paliativos estão aí para isso. Bom dia, doutora Ana Paula. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite para participar do Jornal da Rede Alesp e trazendo mais informações e notícias
para o telespectador sobre os cuidados paliativos, que hoje é novo, né? Principalmente agora, como meu parceiro Fábio acabou de falar, foi aprovado o projeto de lei. Eu queria saber da senhora o seguinte, que o tratamento paliativo, ele vai além apenas de cuidados médicos, certo? E quais os profissionais também que podem fazer parte desse sistema hoje? Na verdade, cuidado paliativo é um cuidado multiprofissional, né? Multidisciplinar. Não é só um tratamento médico. É uma das áreas da medicina em que o médico sozinho ele não consegue fazer muita coisa. Então, faz parte do atendimento global do paciente e da família, porque este atendimento é um atendimento que vai além só do cuidado do paciente, a família participa do cuidado, a presença de enfermeiros, a presença de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, eh, nutricionistas, voluntários, pessoal de capelania hospitalar, né, que ajuda a gente a cuidar da parte espiritual do paciente, de sua família. É um atendimento que precisa de muitas pessoas e de muitas áreas para poder estar oferecendo qualidade de vida enquanto a vida nos pacientes e nas suas famílias. Agora, doutora, uma curiosidade que eu tenho. Antes de a lei ser aprovada, o que diferenciava? O que acontecia antes e que não vai mais acontecer? Ou o que passa a acontecer a partir do momento que essa lei é aprovada e é colocada em prática? Então, na verdade, assim, a gente tem aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, há alguns anos, lançou como se diz? Lançou como se fosse uma grande pesquisa sobre os países e qualidade de morte, na verdade, qualidade de como a pessoa morre nesse lugar. E o Brasil ficou super mal colocado porque a gente tinha muito pouca gente fazendo isso aqui no Brasil. A gente ainda não está numa posição fantástica, né? Mas hoje a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é quem capitaneia a maior parte dos serviços de cuidados paliativos, né, onde é uma grande organização de todos aqueles que são paliativistas, não só médicos, mas de todas as áreas, se juntam para a gente disseminar esse conhecimento e essas práticas no país, já mostra que no Brasil como um todo a gente tem uma evolução bastante importante do número de serviços de cuidados paliativos, do número de profissionais, do número de profissionais formadores de novos profissionais em cuidados paliativos também. O que acontece? A gente tinha muito pouca política pública disso. Então, quase tudo que a gente tinha nessa área advém do setor particular, né? Dos hospitais particulares, das clínicas particulares, e muito pouca coisa junto ao SUS. Na verdade, a gente tinha verdadeiros guerreiros lutando para implantar cuidados paliativos junto ao SUS. Quando você cria uma política pública de cuidados paliativos, que é o que essa lei está nos trazendo, a gente ganha um passo muito importante. A gente começa a trazer isso para a população, né? Para as pessoas terem noção, no mundo hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 57 milhões de pessoas precisariam de cuidados paliativos, sendo que dessas, quase 26 milhões precisariam desse cuidado no seu último ano de vida. Então, é muita gente no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. No estado de São Paulo, um lugar que muita gente, a gente não é diferente disso. Então, tem muita gente, principalmente no SUS, que não estava tendo esse atendimento. E a gente acredita que com essa nova lei, com o fomento dessa política pública agora, que a gente vai começar a trabalhar junto isso, a gente consiga abranger dentro do sistema público de saúde do estado a população que precisa desse atendimento. Doutora Ana Paula, por que a senhora acha que o assunto ainda ele é pouco falado e conhecido, né? Se é uma atividade multidisciplinar, como mesmo a senhora falou, que ajuda até a prorrogar uma pessoa que ela não tem mais esperança aí de ter uma vida saudável. Qual que é a posição da senhora sobre isso? Na verdade, a gente tem até trabalhos que mostram que pacientes em cuidados paliativos até duram mais tempo porque a gente melhora a qualidade de vida deles, mesmo que a gente não vá interferir no curso natural da doença, né? Na verdade, assim, a gente tem lá na década de 60 isso começando na Inglaterra. Aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, houve uma grande explosão dos cuidados paliativos. A população conhecia muito pouco, né? E a gente tem colegas
que conseguiram disseminar isso junto à população, através de livros, através até de participações, não de médicos, mas da temática em algumas novelas. Isso fez com que a população passasse a conhecer esse tipo de atendimento. É um atendimento novo, é um atendimento que as pessoas elas estão se acostumando com isso. A gente tem, em relação à morte, um tabu muito grande, né? Um tabu acerca de a gente não pode morrer, como se isso não fosse algo natural da vida, é algo natural, vai acontecer com todos nós, e a gente tinha um tabu muito grande. Os médicos, a gente foi treinado, de certa forma, para manter vida a qualquer custo. Cuidados paliativos vêm fazer com que a gente questione o que é vida, né? O que vale a pena manter a qualquer custo? Será que eu estou dando qualidade de vida para uma pessoa que já não está respondendo nada? Se eu fico invadindo ela sem parar, pedindo exames, colocando ela em UTIs a gastos grandiosos para manutenção de alguém que já não consegue se expressar, com alguém que já não tem qualidade de vida? Então, cuidados paliativos vem questionar isso e a população passa a aprender a lidar com isso. E é muito legal porque a gente tem visto as pessoas solicitando aos seus médicos, solicitando aos seus hospitais serviços de cuidados paliativos, mas como a gente ainda não tinha essas políticas públicas aqui no estado de São Paulo, isso fazia muita diferença. E agora a gente vai começar a brigar com isso para a gente disseminar cada vez mais. Agora, doutora, quando se fala numa equipe multidisciplinar, eu penso que também é necessário investimentos. Então, apesar de ser uma lei, se não houver investimentos, não se consegue contratar e treinar pessoal, mão de obra suficiente para atender com a qualidade devida e respeitando a lei dentro do sistema público de saúde. É uma preocupação da senhora, dos profissionais da área médica, que apesar de ser lei, falte dinheiro para colocar determinadas coisas em prática quando se fala em cuidados paliativos? Sim, lógico que sim. A gente vai precisar de um apoio econômico, não tenho dúvida disso. Vai precisar da implementação e da criação dessas políticas públicas de forma que a gente consiga subvencionar esse atendimento junto à população do SUS. Isso indiscutivelmente. Não tem como fazer nada em medicina, nada na área de saúde, se a gente não implementar a parte econômica disso. Nós vamos precisar, junto agora ao governo, sentar para conversar e decidir essas coisas. É muito importante que se entenda o seguinte: cuidados paliativos, as pessoas não têm essa ideia. Ele acaba economizando bastante dentro do sistema de saúde, né? Porque tem gente, para vocês terem noção, na fase final da vida de algumas pessoas, as pessoas estão em fase ativa de morte e as pessoas continuam pedindo exames caros, como tomografia, como ressonância, vários exames de sangue. E isso não há necessidade, isso só gera custo, isso só gera sofrimento. Alguns desses procedimentos são dolorosos ao paciente que já está partindo, não a ele só, como a família. Então, quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente também está falando de um controle melhor dos gastos em relação aos pacientes sem possibilidade de cura e que já estão numa fase bastante avançada, né? Não é que a gente... Isso é muito importante, as pessoas não terem essa ideia de que quem faz cuidado paliativo, as coisas vão ser aceleradas de forma nenhuma. As pessoas vivem o tempo que elas têm que viver e a gente oferece qualidade nesse período. Mas a gente vai precisar, sim, obviamente, de criar junto ao governo o fomento para que isso seja instalado e feito de forma adequada e atendendo com qualidade a população. Doutora Ana Paula, quais os benefícios e avanços que vocês enxergam dessa área agora com a aprovação do projeto? Acredita que vai andar mais rápido e vocês vão ter mais apoio de políticas públicas ou vocês acham, ainda a senhora enxerga que ainda vai ser grandes conquistas ainda, grandes lutas para chegar até onde vocês acham que seria o correto quando se fala em cuidado paliativo? A gente vai precisar ainda lutar bastante, né? A gente tem muito trabalho pela frente. A parte educacional não se faz cuidado paliativo sem formação. Então, formar pessoas no Estado para poder atender a população de forma adequada, criar ambientes, criar equipes dentro dos hospitais de São Paulo. Hospices é uma coisa que faz muita diferença. O hospice não é um hospital, né? Hospices são locais específicos onde nós temos países fora do Brasil, com vários. Aqui no Brasil nós temos alguns poucos particulares,
mas são lugares onde esses pacientes sem possibilidade de cura, eles são abarcados fugindo dessa tecnologia extremamente invasiva, quando não há necessidade mais de invadir o paciente. Então, criação desses espaços hospice, criação de equipes de cuidados paliativos dentro dos hospitais, educação de todos esses profissionais, porque é muito importante que a gente não forme só a equipe, mas o hospital como um todo precisa aprender a lidar com o paciente em cuidados paliativos, a população ao redor precisa. Então, essa política pública, ela vem como dar um primeiro pontapé para muito trabalho que nós vamos ter pela frente. Doutora, a senhora no começo da entrevista ressaltou a importância de ter uma equipe multidisciplinar, não só para cuidar do paciente, mas para cuidar também da família do paciente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito disso, até porque a gente sabe que quando nós temos ali um paciente, um ente querido ali internado no hospital, numa situação grave, às vezes a gente não consegue racionalizar o problema, né? A gente age com as emoções. Então, o quanto essa equipe multidisciplinar vai ser importante para dar um tratamento também melhor para quem não está internado, mas para quem está acompanhando um ente seu que está internado no hospital. É uma tristeza muito grande você perder alguém que você ama, né? Você perder a convivência que a morte vai acabar ocasionando nas pessoas que a gente ama no final da vida. O preparo dessa família para poder tomar decisões adequadas, a educação dessa família, a conversa honesta, sem tentar abarcar a família num ambiente onde ela não fique sabendo o que está acontecendo de verdade com o seu familiar, para que ela possa ter julgamento correto das suas decisões acerca de cada passo a ser tomado por aquela pessoa que ela ama tanto. O atendimento durante todo esse processo do cuidado do fase final da vida e até mesmo pós, que isso é muito importante, a equipe da psicologia, a equipe da saúde mental nos ajudando com a parte do luto, que faz parte do atendimento do cuidado paliativo, o atendimento ao luto, né? Para que a gente faça com que essa fase da vida que hoje tem sido extremamente cruel, né? As pessoas elas perdem os seus familiares dentro de UTI sem poder fazer visita direito, elas perdem seus familiares e acabam ficando traumatizadas com o processo da finalização da vida. Isso pode ser bastante resolvido com a equipe multiprofissional. Quando você coloca um psicólogo, um assistente social para ajudar essa família, a gente pode mudar a história dessa fase traumática. Não que a tristeza não vai acontecer, porque todo óbito é uma despedida, mas isso pode ser feito, obviamente, de uma forma mais humana. E o pós disso, que é o cuidado com o luto, a equipe de cuidados paliativos e o atendimento de cuidados paliativos inclui isso. Então, ele é bastante importante o atendimento da família, mas não só do paciente, mas também da família. Doutora Ana Paula Santos, médica anestesiologista e especialista no controle de dor e cuidados paliativos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e que a gente faça um bom trabalho aí, agora que essa lei surgiu, que a gente consiga, junto ao governo, fazer com que isso vá para frente e a gente possa atender muitas pessoas aí. Com certeza. Tenha um bom dia, doutora. Bem, termina hoje o prazo para o cadastramento de profissionais da cultura feito pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo para o pagamento da renda básica emergencial previstas na Lei 14.017 de 2020, a chamada Lei Aldir Blanc. O governo de São Paulo vai destinar até 189 milhões de reais para a renda básica, que poderá beneficiar cerca de 63 mil profissionais da cultura com R$ 3 mil cada um. Os recursos são oriundos do governo federal. O cadastro de profissionais para o recebimento da renda básica deve ser feito online por meio do site www.dadosculturais.sp.gov.br. Ele está adaptado às exigências da Lei 14.017 de 2020 e do respectivo decreto de regulamentação editado pelo governo federal.
Segundo o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, o setor cultural é muito importante para a economia de São Paulo, com 3,9% do PIB estadual e 1,5 milhão de empregos. Podem solicitar a renda básica de profissionais que tenham atuado em áreas artísticas nos últimos 24 meses anteriores à data da publicação da lei, o que deve ser comprovado de forma documental ou autodeclaratória. Além disso, o profissional precisa comprovar que não tem emprego formal ativo, que não tem renda familiar mensal per capita superior a meio salário mínimo ou renda familiar mensal total maior do que 3 salários mínimos, que não recebe benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou verba de programa de transferência de renda federal. Voltamos aqui, Fábio, aos assuntos da Assembleia Legislativa. Os deputados da Assembleia Legislativa receberam na CPI das quarteirizações em ambiente virtual o Wilson Modesto Polara, que ele é superintendente do IANSP, e Vital Passo Júnior, que é diretor da empresa OGS Saúde. Isso mesmo, Lilian. A Comissão Parlamentar de Inquérito quer apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticadas nos convênios, parcerias, contratos de gestão e outros ajustes firmados pelo governo de São Paulo com o terceiro setor. O doutor Wilson Modesto Polara, superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, que é o IANSP, falou sobre a necessidade de medidas que melhorem o atendimento no Instituto. Realmente, nós não fizemos nenhum contrato recente de laboratório. Todos esses laboratórios, que são muitos pelo estado inteiro, eles têm contratos aqui desde 2008, 2007, quando justamente houve uma expansão da rede de atendimento do hospital para fora. Foram criados os CEAMAS e o IANSP saiu fora do Hospital do Servidor Público e se transformou, como já foi dito pela própria deputada Janaína, que nós damos um atendimento para todo o Estado. Isso aqui é como se fosse um convênio médico. Obviamente, houve uma mudança do nosso padrão com a pandemia. A pandemia mudou o padrão todinho da medicina, mudou todo tipo de atendimento e uma coisa muito importante é a seguinte: primeiro, o único exame que nós fazemos fora e não conseguimos fazer aqui dentro é o PCR. Por quê? Porque pelo justamente a dificuldade de ter acesso aos insumos, e vocês acompanharam aí toda a dificuldade de ter acesso a exames rápidos, a respiradores, e eu coloco os insumos para a realização do PCR junto com isso. Houve uma dificuldade e nós tivemos todas as nossas licitações desertas. Então, nós não conseguimos comprar os insumos para fazer os exames. Em seguida, o doutor Vital Passos Júnior, diretor da empresa OGS Saúde, respondeu perguntas dos parlamentares e falou sobre os hospitais de campanha. Nós não temos, como o nosso objeto social não é de prestação de serviço de enfermagem, nós não participamos da assistência de enfermagem nesse projeto nem no outro. Nós prestamos exclusivamente assistência médica. Então, infelizmente, eu não posso responder essa pergunta para o senhor, porque não foi com a minha empresa. Especificamente, falando do hospital de campanha, por nós 3 sócios majoritários, diretores, na verdade. Nós somos médicos, temos um grande contato, inclusive nas escolas médicas, então nós recebemos espontaneamente também esse número de contatos com médicos que estavam dispostos, inclusive, de trabalhar no hospital de campanha, dado a importância daquele momento para a saúde pública da cidade de São Paulo e do país. Os deputados ressaltaram que as oitivas de autoridades e especialistas são importantes para auxiliar a CPI na elaboração de projetos de lei para regular as quarteirizações de contratos.
Voltando a mais notícias aqui da Assembleia, o deputado Ataíde Teruel, do Podemos, destinou uma emenda de R$200 mil para a aquisição de 2 ambulâncias para a cidade de Cosmópolis, que sofre com a falta de verbas para transportar os pacientes para atendimentos emergenciais. O parlamentar disse que a aquisição dessas ambulâncias vai ajudar para que a administração possa atender melhor e com mais agilidade as necessidades da população na área da saúde. Com certeza, Fábio. E o parlamentar também aproveitou e parabenizou os moradores do município, que completará 76 anos em 30 de novembro. Agora vamos a mais uma entrevista e vamos conversar agora com o médico Newton Teixeira, que ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Ele fala sobre a importância da prevenção à obesidade. Bom dia, doutor Newton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, um prazer estar aqui. Vamos começar a conversar. Prazer é nosso, doutor. Doutor Newton, quando o excesso de peso é considerado realmente obesidade? Então, na verdade, a gente hoje consegue fazer um cálculo. E esse cálculo ele é dividido, ele é o seu peso sobre sua altura ao quadrado. Isso dá um índice chamado IMC, índice de massa corporal. E isso a gente classifica entre os graus, desde magreza até obesidade mórbida. Os índices normais, eles variam até 25, de 20 a 25 de IMC, e a partir do sobrepeso, de 25 a 30 e acima de 30, obesidade, no seu grau 1, entre 30 e 35, 2, entre 35 e 40, e 3, acima de 40, 40 e 45. Com isso, a gente consegue graduar. Hoje em dia, 20% da população está no grau de obesidade, ou seja, acima de obesidade grau 1. Mas quando a gente discute sobrepeso, a gente fala de 70% da população acima do peso habitual. Doutor, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Quais seriam os fatores de risco da obesidade, os impactos que ocorrem no organismo? Então, a obesidade hoje, antes da gente falar de pandemia de Covid, já se falava, talvez não com esse peso, mas já se falava da pandemia de obesidade. A obesidade hoje é a principal doença mundial. Por causa dela, você tem hipertensão, você tem diabetes, você tem lesões articulares, principalmente joelho e tornozelo, você tem lesões cardiológicas, você tem lesões até visuais. Então, assim, a gente sabe hoje como a obesidade afeta o ser humano como um todo, ou seja, muito melhor seria você tratar uma doença, que é a obesidade. E com isso você melhorar sua condição física, sua saúde, melhor dizendo, de uma maneira muito mais plena, né? Melhorando sua pressão, melhorando sua diabetes, melhorando suas dores no corpo. O tratamento da obesidade é extremamente importante. Doutor, no caso das crianças, né, a obesidade pode ser ainda mais perigosa. Quais sinais podem servir de alerta para os pais de crianças que já estão ali um pouquinho gordinhas, vamos dizer assim? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a obesidade infantil, porque a obesidade infantil hoje, ela carrega um índice de 80% desses pacientes que são obesos quando criança, eles levam isso para a sua vida, ou seja, é um índice muito alto. Os pais têm que se preocupar na hora com isso, né? Tem que ter uma presença de espírito muito grande, porque a gente ainda tem aquela ideia de ele é gordinho, quando crescer ele vai emagrecer. Se ele tiver maus hábitos alimentares, que muitas vezes são permitidos pelos pais, você está propiciando ao seu filho uma doença crônica, incurável e progressiva para o resto da vida dele. Ou seja, cuidado com o que oferece, tenha bom senso no que oferece, faça ele ter variações alimentares. É óbvio que a comidinha docinha, o excesso do açúcar é palatável para a criança, mas nós somos os responsáveis por isso. E nós temos que mostrar a ele que isso é gostoso, que isso existe,
mas que também o outro lado, que é importante, que é saudável e que também pode ser saboroso, existe também. Doutor, no começo da entrevista, o senhor chegou a falar que hoje quase 70% em estudo, né, feito, as pessoas estão acima do peso. E com as crianças, já tem uma estatística? Qual a porcentagem hoje que dá referente a crianças que estão acima do peso? Então, os índices brasileiros, eles são muito ainda superficiais com crianças. Mas a gente sabe que fora do Brasil, em torno de 50% das crianças estão acima do peso. A gente está falando de sobrepeso e não de obesidade, né? A gente lembra aquela história dos IMCs, né? A gente está falando a partir de sobrepeso. O que já pode carregar para o resto da vida dela. Imagina só, se a cada 2 crianças, uma você sabe que está fora de peso. Isso é um problema de saúde pública, seríssimo. A gente lota hospitais com questões vasculares, como AVCs, porque a pessoa fez hipertensão, porque está fora de peso. Porque tem lesões de diabetes, porque está fora de peso. E, assim, isso é um problema. Tratar a obesidade hoje é uma questão de saúde pública muito séria. A gente ouve muito falar, doutor, em cirurgia bariátrica e aquele balão também que as pessoas colocam, né, dentro do estômago. O senhor poderia dar a diferenciação e quais os casos esses tipos de procedimentos são indicados? Claro. Vamos lá. Balão intragástrico, ele é um ato endoscópico, ele é feito por endoscopia. Ele não tem corte, a gente passa um aparelho pela boca do paciente, insufla um balão com mais ou menos uns 600 ml de líquido dentro dele e ele fica lá no estômago por 6 meses a 1 ano, tentando ajudar o paciente a controlar o que ele come. Já a cirurgia bariátrica, não. A cirurgia bariátrica, essa tem cortes, essa aborda, essa tira parte do estômago, essa desvia eixos intestinais, ela tem outras repercussões. O que a gente faz hoje? Normalmente, para o sobrepeso e obesidade de grau 1, a gente usa balão intragástrico. Para as obesidades maiores, obesidade de grau 2, grau 3, obesidade mórbida, a gente usa cirurgia bariátrica. Isso a gente acaba usando dessa forma. Para a obesidade mórbida, aqueles pacientes que a gente conhece de 200 quilos, 250 quilos, onde a cirurgia corre um risco enorme no paciente de vida, a gente opta por fazer um balão intragástrico para ele perder um pouco de peso, para que a cirurgia possa agir de uma maneira mais tranquila, de menor risco. Doutor Newton, eu tenho uma curiosidade aqui. Nós vivemos num momento onde o discurso politicamente correto, ele é muito cobrado, né? A gente tem que tomar cuidado em como falar determinadas coisas. E eu, por exemplo, eu estou acima do peso. E quando um amigo, né, uma pessoa que tem uma relação de amizade comigo, quando ela vem falar sobre isso, ela vem com dedos, né, com preocupações de falar que eu estou gordinho, né? Então eu fico com essa preocupação. Hoje em dia, esse politicamente correto, ele atrapalha as pessoas em falarem em conversarem sobre obesidade. Doutor, eu fiz essa pergunta para o senhor, mas me dá um minutinho aqui que a gente vai dar um recado e eu já volto com o senhor para o senhor responder. Um minuto. Claro. Você acompanha, a partir de agora, a transmissão da reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior. Mas você assiste o jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Doutor Newton, o senhor pode responder a minha pergunta, por gentileza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas acham que quando você fala que a pessoa está fora de peso, tem sobrepeso, obesidade, ela acha que você está atacando um lado estético, um lado de beleza. Primeiro, estética faz parte da saúde do corpo. A gente tem que entender isso. A gente sabe que a estética, uma boa estética te dá também, a estética que você gosta te dá um bem-estar. Isso a gente já sabe, mas isso é uma questão sua. Agora, entenda que avisar que você está fora de peso, que você tem sobrepeso ou obesidade, é uma questão de cuidado. É mostrar para você uma coisa que muitas vezes você não está enxergando. Olha, você tem um problema de saúde, você está fora do seu peso. Isso, se hoje
hoje, nesse momento, você não tem nenhuma outra comorbidade, hoje é fácil falar comorbidade porque ficou uma palavra conhecida, mas se você não tem hoje nenhuma outra comorbidade, não se preocupe. Se você mantiver desse jeito, você vai ter comorbidade. E mais importante, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Obesidade não melhora sozinha. Ou seja, se você não tratar, você vai piorar. Ela não tem cura sozinha. Ela é, como a OMS classifica muito bem, crônica, incurável e progressiva. Ou seja, não fique em casa esperando emagrecer. Não vai acontecer. Não fique em casa achando que se você não emagrecer, nada vai acontecer com a sua saúde. Ela só vai deteriorar. Isso é muito, muito sério. Tá? E realmente, o politicamente correto, algumas vezes você chega e as pessoas ficam melindradas. E, na verdade, elas não estão entendendo que o que você está falando não é uma questão de estética, e sim, é uma questão de saúde. Assim, olha, você está doente e você não está enxergando isso. Doutor, quando a gente fala em obesidade, né, entrando também no âmbito da pandemia da Covid-19, os obesos hoje são considerados grupos de risco. O senhor poderia estar explicando por que isso? A obesidade, ela cria algum tipo de inflamação, onde dá mais facilidade e muito mais preocupação caso a pessoa seja contaminada com o coronavírus? Parabéns, você está sabendo que a obesidade causa inflamação no corpo, é verdade. A obesidade é uma doença sistêmica. O paciente obeso, ele é um paciente inflamado, o corpo é inflamado. A gente sabe que a partir de 5% da perda de peso total, diminui essa inflamação em torno de 50% do corpo. É muita coisa. Tá? Entendam o seguinte, a pandemia, quando começou a doença, o Covid ele começou na China, né? E aí, lá não tem obeso, então a gente não conseguia entender o link dela com a obesidade. Depois ela migrou para onde? Ela migrou para a Itália, que é o segundo país mais idoso do mundo, o segundo país mais velho do mundo, com idades mais velhas do mundo. Ou seja, as pessoas achavam que matava muito idoso. Claro, o idoso tem suas comorbidades associadas e tal, mas depois que isso espalhou para o continente, onde você tem a Inglaterra com N de idosos muito alto, Estados Unidos, Brasil, aí você viu realmente. Hoje a gente sabe o seguinte, que a principal fator de mortalidade da Covid-19 é a obesidade, não é a idade, como as pessoas achavam. É obesidade. Por quê? Porque é um paciente inflamado e a Covid é uma doença inflamatória gravíssima. Doutor Newton, eu queria voltar um pouquinho naquela coisa da obesidade nas crianças, nos adolescentes. Em relação à cirurgia bariátrica, existe uma idade mínima para se fazer isso? Porque às vezes eu vejo pessoas muito jovens já trabalhando com a possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica. E eu fico pensando, será que não seria melhor esperar um pouco mais, tentar emagrecer de outra forma, ao invés de já entrar numa cirurgia? Concordo plenamente com você. E pior, as pessoas acham que a maneira mais fácil de emagrecer é operar. É extremamente difícil, muda tudo no corpo do paciente, a restrição alimentar é enorme, existe muitas vezes depressão de vitaminas para o resto da vida que ele vai ter que acompanhar, o controle alimentar é grande e outra coisa, não existe cura. A pessoa que opera muitas vezes acha que operou, curou, ou seja, nunca mais eu vou ser obeso. Está enganado. Ele pode reganhar peso, o termo é esse. Ele pode reganhar peso tão logo ele se acostume com aquela cirurgia. Ou seja, a gente tem um índice razoável, em torno de 50% dos pacientes reganham peso pós-cirurgia. É um índice bem alto. Então, assim, eu acho o seguinte, hoje o tratamento de obesidade, ele é escalonado, tá? A gente sabe que as coisas funcionam sempre nos pacientes, porém elas têm perfis de pacientes diferentes. Comece sim tentando uma dieta. Não conseguiu uma dieta? Pense agora, hoje você tem remédios mais exercício físico também. Você tem remédios hoje mais seguros do que você tinha antigamente. Esses remédios, a resposta não foi satisfatória? Vamos progredir, vamos evoluir isso, vamos tentar um procedimento endoscópico, um balão intragástrico, o que a gente chama de gastroplastia endoscópica, que é bem semelhante a uma cirurgia, porém não tem cortes. Ela é bem
ela tem resultados bem razoáveis. Hoje a gente publicou isso há 4 meses numa revista muito grande. Graças a Deus eu fiz parte desse grupo com a estatística brasileira e a gente tem respostas muito boas. Se mesmo a gastroplastia endoscópica não conseguir, aí vamos passar para a cirurgia, mas entendendo que obesidade é um controle constante. Mesmo aquele paciente que opera, se ele não tiver um controle na vida dele, ele vai ter reganho de peso. Doutor, e falando um pouquinho sobre fertilidade, né? A gente sabe principalmente da mulher. Mulheres com sobrepeso, ela tem muito mais dificuldade de engravidar do que uma mulher que tem uma saúde normal. E após uma bariátrica que ela consegue emagrecer, o organismo dela volta ao normal e a fertilidade volta a ser como era antes ou não? Então, sim. A gente hoje tem muitos filhos da bariátrica, né? Pacientes que perderam depois da perda de peso de 40, 50 quilos, não só da bariátrica, do balão também. É muito comum isso. Esses pacientes depois de perderem 30, 40 quilos, essas mulheres, elas voltam a ovular, porque elas estavam bloqueadas pela obesidade, elas voltam a ovular, voltam a fazer sua fecundação, voltam a ter sua gravidez, mas com um detalhe. Uma gravidez que tem que ser acompanhada, principalmente nos casos de cirurgia bariátrica. Algumas com desvio de intestino, nós sabemos, com desvios intestinais, nós sabemos que dão deficiências vitamínicas. Então, elas têm que ser muito bem acompanhadas, porque você tem um índice também significativo de pacientes que podem ter filhos prematuros, porque não acompanharam adequadamente e não fizeram suas reposições vitamínicas necessárias. A cirurgia bariátrica trouxe a fertilidade, mas esse paciente tem que ter noção que ele é um paciente, que ele tem que ser acompanhado de perto por pessoas que saibam tratar esse paciente. Dr. Newton Teixeira, gastroendoscopista digestivo e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a você e conte sempre comigo, tá? Muito obrigado de verdade. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Tenha um bom dia. E voltamos a falar, né, Fábio? Hoje, 15 de outubro, é comemorado em todo o país o Dia dos Professores. E nas últimas 3 legislaturas, menos de 10% das vagas foram ocupadas por docentes. Atualmente, dos 94 deputados aqui da Assembleia, 13 têm alguma passagem pela sala de aula. Isso mesmo, Lilian. A deputada professora Bebel, do PT, que é presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, a APOESP, disse que os profissionais de educação são os responsáveis por contribuir à possibilidade de um futuro de realizações pessoais e profissionais. Além disso, de formar cidadãos plenos, conscientes e preparados para as transformações que a sociedade necessita. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, que é professora licenciada da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, explica que o professor é aquele que procura conhecer o aluno e que trabalha para que todos os estudantes encontrem seu caminho na vida e na sua missão. Os outros parlamentares na atual legislatura que são docentes são as deputadas Adriana Borgo, do PROS, Érica Malunguinho e Mônica, da bancada ativista, ambas do PSOL, e Valéria Bolsonaro, do PSL. Também são professores os deputados Carlos Gianazzi, do PSOL, Eniose Cucker, do Novo, Itamar Borges, do MDB, Paulo Fiorilo, do PT, professor Kenny, do Progressistas, Roberto Engli, do PSB e Roque Barbieri, do PT. Agora vamos a mais uma entrevista e vamos falar agora com o deputado Alex Madureira. Bom dia, deputado. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Alesp. É um prazer, uma satisfação poder estar participando mais uma vez aqui com vocês. Satisfação é nossa. Deputado, em relação ao 529, da forma que foi aprovado, o que o senhor pensa a respeito? Qual a análise que o senhor faz de todo o processo da aprovação do projeto que ocorreu ontem?
Olha, eu acho que é uma vitória, né, para 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo, que não vão ter falta de serviços essenciais do estado no ano de 2021. Né? Nós temos uma previsão, né, de queda da arrecadação para 2021. Isso está, inclusive, na peça orçamentária que chegou no dia 30 de setembro na Assembleia Legislativa de São Paulo. No artigo 11 ali da peça orçamentária, existem as receitas e despesas condicionadas. Então, se nós não aprovássemos esse projeto de lei, o PL 529 de 2020, essa reforma administrativa do Estado, nós teríamos um rombo, né, nas contas públicas para 2021, e isso acarretaria a falta de distribuição de recursos também para as secretarias, né? E aí nós teríamos um problema na educação, um problema na saúde, problema na segurança pública, problema na cultura, e isso, infelizmente, aconteceria se nós não aprovássemos esse projeto, que vai trazer um impacto grande aí para o Estado, e graças a Deus nós não vamos ter que deixar de fazer os serviços essenciais por falta de recursos. O deputado, bom dia. Quem está falando é a Lilian. Mais uma vez a gente agradece aqui a participação e vim estar falando para nós e para o cidadão, para o teu eleitor, sobre esse projeto que foi muito discutido nesses 2 meses aqui na Assembleia, focos de muita discussão, no mesmo tempo uniram vários partidos que até então estavam separados para poder se unir e chegar no objetivo comum. A pergunta para o senhor seria, e a emenda aglutinativa, o senhor acha que ficou contente ou faltou alguma coisa dentro dessa emenda para chegar mais aonde vocês queriam? Olha, Lilian, não foi um projeto fácil, né? Quando você mexe na parte administrativa do Estado, é fato que não é algo fácil de se fazer, né? Extinção de empresas, mexer em incentivos fiscais, né? São ações difíceis para o Estado, mas são ações necessárias. Eu acho que nós conseguimos construir alguns pontos que foram menos prejudiciais ao Estado. Um deles que eu defendi muito e graças a Deus nós conseguimos revê-lo durante o projeto foi a questão dos fundos, né, das universidades, da própria FAPESP, que é uma fundação de pesquisa do Estado, também da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né, os fundos. Então foram ações aí importantes que nós conseguimos construir. É lógico que o governo contava com esses recursos também para diminuir o impacto do déficit do ano que vem, porém, era um valor que nós conseguimos manter, né, nas universidades e na FAPESP, que são utilizados aí para pesquisa. Então, isso foi um avanço muito importante. Outra questão também foram algumas empresas, né? Das 10 empresas que seriam extintas ou incorporadas, nós conseguimos retirar 4 empresas, né? Principalmente as ligadas a questões de saúde. E também o Instituto de Terras de São Paulo, o ITESP, que presta um serviço grande ao Estado e a sua extinção não traria um impacto tão grande. Então, foi uma forma também de conseguirmos negociar com o governo a retirada do ITESP também. A questão de TCMD, que era uma questão um pouco polêmica também, eu acho que o governo deve mandar um projeto à parte depois para tratarmos esse assunto especificamente. Então, eu acredito que ficou numa boa medida, nós conseguimos, inclusive nesse tempo de discussão, convencer alguns parlamentares da importância desse projeto para sanear as contas do Estado, né? O governo deixou muito claro isso, que a não aprovação do projeto poderia acarretar, né, consequências na parte financeira do Estado para o ano que vem. Então, acho que nós chegamos, Lilian, num bom termo aí, conseguimos convencer a maioria dos deputados que votou pela aprovação do projeto. O deputado, o senhor acha agora, com a aprovação do projeto, para 2021, o governo vai conseguir, né, economizar e equilibrar as contas públicas? Claro. Isso é um fato, né? E outra coisa que eu queria aproveitar, até o espaço que vocês nos dão aqui,
é falar que, infelizmente, né, algumas pessoas fazendo oposição e até obstruindo o projeto acabaram falando muitas inverdades, né, durante o processo. Por exemplo, que 6 mil funcionários seriam demitidos no Estado. Isso não é verdade. Primeiro, que os funcionários que são concursados, aqueles que têm a sua estabilidade garantida pela Constituição, esses funcionários não podem ser dispensados. Não é certo dizer que mais de 6 mil funcionários seriam dispensados ou perderiam seus empregos, quando não é uma verdade que isso possa acontecer. É óbvio que o governo espera, dentro do projeto existe também um programa de demissão incentivada. O governo espera que uma grande quantidade de funcionários se sintam à vontade de querer participar desse programa de demissão incentivada. O que quer dizer isso? Na indústria, na iniciativa privada, geralmente é chamado de PDV, né? Programa de Demissão Voluntária, e o governo chamou de PDI, Programa de Demissão Incentivada, ou seja, é um incentivo financeiro para que a pessoa peça a sua saída, né? Uma vez que o governo não pode dispensar essas pessoas que têm a sua estabilidade no emprego. Então, é uma forma de incentivar aqueles que estão próximos a se aposentar, aqueles que já perderam aquela sua vontade de estar no serviço público e querem um incentivo para abrir um negócio, ou para comprar sua casa, ou para ir para o interior, ou para fazer qualquer outra coisa, eles possam ter esse incentivo e entrar. Lembrando que o programa de demissão incentivada é o funcionário que pede para participar, não é o governo que força ninguém a participar. Deixar muito claro isso, acho que é importante. Então, essas inverdades que foram faladas durante o processo dificultaram muito e, infelizmente, muitas pessoas vinham nos procurar e dizer, olha, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, e o serviço dessa empresa que vai ser extinta? Nenhum serviço de nenhuma empresa que vai ser extinto, que vai ser incorporado, vai deixar de ser feito pelo Estado. Simplesmente aquelas empresas que seriam extintas ou serão extintas, será incorporado o seu serviço por outras empresas ou por outra secretaria. Então, isso é muito importante deixar. E respondendo à sua pergunta, Lilian, eu creio que sim, né? Com todas essas ações que vão ser tomadas, o governo já condicionou o orçamento para 2021, dentro da peça orçamentária, para que, havendo esse aumento da arrecadação, havendo essa diminuição dos gastos públicos, sobre dinheiro para que seja mais investido na educação, mais investido na saúde, mais investido na segurança pública, na cultura e tantas outras áreas, no esporte, que é uma atividade muito importante para o Estado, para que haja dinheiro para se fazer os serviços essenciais. Deputado Alex, só mais uma pergunta. Em relação a essas entidades que serão extintas ou incorporadas, é uma promessa do governo que a qualidade dos serviços prestados à população não serão piorados, pelo contrário, serão melhorados. De que forma o parlamento pode acompanhar isso para que realmente a população não venha a ser prejudicada em nenhum momento com a extinção ou incorporação de algumas empresas? Olha, é uma boa pergunta. Essa é a nossa principal atividade, fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar o governo do Estado. O parlamento, seja no município, seja no Estado, seja na federação, ele tem essa função de, além de representar a população no Estado, representar, né, ter a sua representatividade, seja ela de segmentos, seja ela de regiões, de cidades, seja de ideologias, seja do que for essa representatividade, mas a função principal nossa no parlamento, além de fazer leis, é fiscalizar. Então, nós temos essa função e cobraremos, sim, do Estado para que as ações sejam tomadas e que hajam o mínimo de impacto possível, tanto para o funcionalismo público como para as ações do Estado. Eu acho que o Estado está entrando num ponto que nós temos que otimizar os serviços e melhorá-los. De que forma nós fazemos isso? Modernizando, né? Hoje, nós vemos que tem muitos serviços que hoje são feitos pelo celular, né? Antigamente, você pensava, você não conseguia fazer uma transferência, você não conseguia pagar uma conta sem ir ao banco.
Hoje já mudou isso. Hoje todo mundo faz de casa, faz o aplicativo no celular ou faz um aplicativo no seu computador. Então as coisas evoluíram e a atividade bancária, com isso, ela foi otimizada. Hoje você consegue fazer tudo muito mais rápido. Essa semana a gente está ouvindo muito falar sobre o tal do Pix, que é uma ação do Banco Central brasileiro e que tem essa função também de melhorar e otimizar as transferências bancárias, dar rapidez, né, dar confiabilidade. Então, o Estado tem que ir para esse caminho, né? Nós temos que otimizar cada vez mais os serviços públicos para que as pessoas tenham acesso fácil e rápido. O serviço público é conhecido como moroso, como demorado. Olha, tudo demora. Nós temos que tirar isso. Nós temos que otimizar cada vez mais, fazer com que os serviços públicos sejam atendidos de forma muito mais rápida, porque a população precisa. Quem está lá na ponta precisa ter acesso aos serviços públicos e precisa ter acesso rápido, precisa ter respostas rápidas do poder público. Então, eu acho que diminuir o tamanho da máquina pública e otimizá-la é o caminho aí dos próximos anos. E esse é um alvo que nós temos que mirar nele e seguir por esse caminho. Não tem caminho de volta. É diminuir o tamanho da máquina pública, otimizá-la e fazer com que ela seja mais eficiente. Esse é o caminho do futuro. Deputado Alex de Madureira, muito obrigado, deputado, pela entrevista, por ter feito parte aqui desse jornal hoje. Muito obrigada e tenha um bom dia. Obrigado, mais uma vez agradecer a vocês da Rede Alesp, que sempre nos permitem, né, com esse espaço, falarmos do nosso mandato, também falarmos das questões do Estado de São Paulo. Então, muito, muito obrigado a vocês. Um ótimo dia a todos. Bom dia, bom trabalho, deputado. Voltamos aqui agora com notícias, né, Fábio? Vamos falar sobre o governador João Dória, voltou a defender o projeto 529 do Executivo, aprovado na Assembleia Legislativa na última terça-feira. O tema foi lembrado pelo governador durante a coletiva de saúde ontem à tarde. É a mais ampla reforma administrativa já feita no país e uma mudança justa e necessária. A modernização administrativa era um compromisso de campanha do nosso governo. Portanto, uma proposta que foi aprovada pela maioria dos eleitores e agora aprovada pela maioria dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Agora, vamos ter um Estado mais enxuto, mais ágil e mais eficiente. Um projeto de combate aos desperdícios, duplicidade de funções e desequilíbrios. Volto a mencionar aqui que o nosso governo é um governo liberal, um governo pró-mercado e um governo que entende que um Estado menor é mais eficiente e produtivo, principalmente no atendimento aos mais pobres, aos mais humildes e que precisam do apoio na educação, na saúde, na segurança pública e na habitação popular. A modernização mantém São Paulo no campo da responsabilidade fiscal e permitirá que o Estado de São Paulo continue a pagar salários em dia, manter os seus investimentos, conforme já mencionei, em saúde, educação, assistência social e habitação popular. É isso que se espera de um governo responsável, atendendo quem mais precisa, os mais humildes, os desvalidos e os mais pobres em São Paulo. Quero reafirmar também o compromisso que assumimos com os parlamentares e com a sociedade civil de São Paulo. Não haverá nenhum aumento de imposto na cesta básica de alimentos e na cesta básica de medicamentos. E todas as alterações que foram propostas e a suspensão momentânea de incentivos fiscais em São Paulo é válido por 24 meses. Ao término desse período, tudo retornará no mesmo status em que temos atualmente nesta questão, neste tema específico. É um esforço concentrado para manter a qualidade fiscal e a capacidade do Estado de pagar as suas despesas e realizar os seus investimentos. O nosso governo continuará trabalhando para reduzir desigualdades e proteger os mais pobres e os mais vulneráveis. E quero, finalizando neste tema, cumprimentar os 48 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo que votaram favoravelmente
a este projeto de modernização administrativa e votaram pelos mais pobres e pelos desvalidos. E não quero desqualificar os que votaram contra. O processo democrático estabelece isso: respeito pela decisão da Casa Legislativa, respeito pelo debate e respeito pelo contraditório. Tanto entendo como parte do processo democrático o debate que, durante as últimas 3 semanas, aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. Não há crítica a isso. O governador anunciou a distribuição de 750 mil chips de telefone celular para alunos, professores e servidores da rede estadual, para garantir conexão à internet para o ensino remoto e híbrido, entre outras atividades pedagógicas online. Serão beneficiados 500 mil estudantes mais vulneráveis, inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, e 250 mil professores da rede pública de ensino no estado de São Paulo. O investimento é de 75 milhões de reais para a aquisição dos chips, que começam a ser distribuídos logo no início do próximo mês, o mês de novembro. Este é mais um passo que damos em busca da integração dos nossos alunos e professores ao ensino digital durante a pandemia. No começo de abril, como sabem, criamos o Centro de Mídias, com aulas em tempo real na TV aberta, através da TV Cultura, e no celular, com internet gratuita, beneficiando 3 milhões e 500 mil alunos das escolas públicas estaduais. No final de setembro, anunciamos o subsídio para a aquisição de 161 mil computadores para professores da rede estadual de ensino. E agora, com a distribuição desses 750 mil chips, vamos dar um suporte necessário aos alunos que mais precisam e para diminuir a evasão escolar. Os chips vão possibilitar o acesso aos aplicativos e sistemas que não utilizam dados patrocinados pelo Centro de Mídias. Os chips possibilitam que os alunos mais vulneráveis façam ligações e troquem mensagens com professores dos seus celulares. Receberão os chips alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e de todas as séries do ensino médio, em situação de pobreza e extrema pobreza no CadÚnico. A distribuição ocorrerá nas diretorias de ensino e escolas entre os meses de novembro e dezembro. Outro programa criado pelo Estado, o Professor Conectado, visa incentivar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. O programa vai apoiar a compra de computadores para 161 mil professores e coordenadores pedagógicos que atuam na rede estadual de São Paulo. Segundo o governo, o investimento para a compra de computadores será de 322 milhões de reais ao longo dos 2 anos. Ontem, o estado de São Paulo registrou 37.441 óbitos e 1.045.000 casos confirmados do novo coronavírus. Entre o total de casos diagnosticados de Covid-19, 933.347 pessoas estão recuperadas, sendo que 114.652 foram internadas e tiveram alta hospitalar. Durante a coletiva, o secretário de Saúde, Jean Gorstein, falou sobre os planos do Estado no combate à pandemia. Estamos na 40ª semana epidemiológica do Plano São Paulo. Estamos com 76% da população do Estado no faseamento verde do plano. Serviços, horários de atendimento e atividades foram ampliados e a educação também vem sendo retomada, especialmente em alguns municípios, de uma forma opcional, definida por cada uma das prefeituras, sempre baseando-se nos índices da saúde local. Nessa semana, mais de 19 mil alunos e servidores começarão a ser testados de forma amostral em 100 escolas de todo o estado de São Paulo. Serão 20 municípios, cada qual com 5 escolas eleitas. Essa medida
aliada à preparação das escolas com todas as regras e ritos de segurança sanitária, vão permitir um ambiente absolutamente seguro, tanto para os alunos, quanto para professores, servidores e educadores. O governo federal prorrogou por 2 meses a possibilidade de serem fechados acordos entre empresas e empregados para suspensão de contratos e corte de jornada e salário. Com a decisão, os acordos poderão se alongar até dezembro. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Em nota, a Assessoria de Comunicação Social da Presidência da República informou que essa ação irá permitir que empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar sobrevivendo a este período e que, desta forma, preservar postos de trabalho e projetar uma melhor recuperação econômica para o momento. Falando mais de notícias, né, Fábio? Agora vamos falar um pouco do nosso país, né? O país onde você vive é o mais importante para a sua formação escolar do que a renda da sua família. Isso mesmo, Lilian. Essa é a principal constatação de um estudo recente produzido por pesquisadores da Universidade de Harvard e do Centro para o Desenvolvimento Global nos Estados Unidos. A conclusão do levantamento pode ainda ser resumida da seguinte maneira: alunos pobres de países ricos tendem a ter um desempenho escolar melhor do que alunos ricos de países pobres. A pesquisa mostrou que o fator de maior peso para o resultado é o país onde você mora, com 46% de peso no resultado final, seguido pela renda familiar, com 32% de peso. O resultado ele é surpreendente, pois mostra que a renda familiar, que indica a capacidade de custeio de um estudo de melhor qualidade, é o menos importante do que o sistema educacional instituído no país como um todo. Assim, é possível concluir, a partir dos dados, que mesmo os estudantes brasileiros de famílias mais ricas e que, portanto, chegaram aos melhores resultados no comparativo dos testes, têm um desempenho educacional inferior a alunos pobres de países como Rússia, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Bem, o Jornal agora da Rede Alesp vai com mais uma entrevista com a deputada Janaína Pascoal, que vai falar sobre o projeto tão discutido há quase 2 meses aqui, que foi aprovado ontem em seu texto final. É o 529 de 2020, proposto pelo governador João Dória. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia a todos vocês da Rede Alesp, as pessoas que nos acompanham. Bom dia, deputada. Aqui é o Fábio, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo ótimo. Diga, querido. Deputada, qual a avaliação que a senhora faz sobre a aprovação do projeto que ocorreu ontem, da forma que ele foi aprovado? Saiu a contento? Olha, claro que nós sempre gostaríamos de fazer mais, né? Eu confesso que tenho uma dor no peito, assim, gostaria de ter conseguido tirar a SUSEM, gostaria de ter alterado mais da parte do ICMS. Porém, deixo muito claro que a minha interpretação é a de que o texto aprovado não pode incidir naquelas alíquotas firmadas por lei, apenas nas isenções fiscais concedidas com origem nos convênios do CONFAS. Mas a verdade é uma só: as alterações que foram feitas pela Casa melhoraram muito o projeto, porque preservaram serviços, né, um serviço essencial como o do Oncocentro, que atende pessoas com câncer, em especial de cabeça e pescoço, também faz exames preventivos, né, do câncer feminino, Papa Nicolau, assim, em larga escala. As alterações que nós fizemos, elas preservaram o trabalho importantíssimo do IMESC, que realiza os laudos para o Poder Judiciário, mediante convênio com a Defensoria Pública, nas muitas ações de investigação de paternidade, que atendem em especial as pessoas mais carentes. Houve a preservação da FURP, eu tenho lutado pela FURP desde o ano passado. Eu entendo que um laboratório público ele está diretamente relacionado à segurança medicinal, então eu vejo como uma vitória enorme manter a FURP. Desde o princípio disse que se quiserem vender a unidade de Américo Brasiliense para investir na unidade,
ser um grande avanço para o estado de São Paulo. O ITESP, né, minha equipe foi visitar, viu a seriedade do trabalho feito, regularização fundiária, toda a parte do ITCMD, que aumentava demais os impostos, mesmo não mexendo na alíquota, porque mexia na base de cálculo, eu conseguia, e foi uma vitória, assim, o pessoal não gosta de reconhecer, mas a retirada dessas empresas e de todo o capítulo do ITCMD foi uma luta pessoal minha, entendeu? Desde o princípio, eu fiz emenda aglutinativa, eu fiz emenda de pauta, eu fiz plano de votação, método de votação. Houve uma vitória coletiva, né, que muitos colegas pediram em prol dos fundos das universidades, dos fundos da FAPESP, até senadores da República, a senadora Mara Gabrilli, senador Major Olímpio, pediram pelos fundos pela FAPESP, a preservação desses fundos, acabou entrando, né, nesse grande acordo que foi feito a duras penas. Ontem tentaram dizer que foi pouco, não foi pouco não, desde o princípio que eu estou tentando. E, por alguma razão que eu não sei explicar, o líder do governo teve uma postura muito diferente com relação a esse projeto, comparando com os demais. Nas reformas anteriores, como a da Previdência, que nós conseguimos melhorar muito o texto, o líder deu abertura para isso, dessa vez não deu. Então, eu acho que demorou muito mais por força da intransigência do governo do que pela própria obstrução. Um outro ponto interessante, aí eu vejo como uma conquista do Coronel Nishikawa, a preservação do fundo da PM. E, então, por um lado, foram preservados serviços essenciais, né? Foi retirado um capítulo que acarretaria um aumento na tributação que inviabilizaria que as famílias fizessem inventário, porque não é porque a pessoa tem uma casa ou duas que tem dinheiro para fazer recolhimento de tributos confiscatórios. E, por outro lado, como a gente já está analisando a lei orçamentária, eu já estou lendo, estudando essa LOA, né, que é a que chegou na casa, muitos dos trabalhos, dos projetos, dos serviços a serem prestados no ano que vem estavam dependendo da aprovação desse projeto. Então, nós também garantimos verba para que os serviços no ano que vem sigam sendo prestados. Por óbvio, nós faremos emendas no orçamento, tem algumas pendências. Diminuiu a verba das Santas Casas Sustentáveis. Nós vamos apresentar emendas de bancada, onde fiz uma reunião com o líder Gambale. Já estamos preparando emendas de bancada ao orçamento, mas a verdade é uma só. Se não houvesse aprovação desse projeto, nós não teríamos orçamento para o ano que vem. Então, infelizmente, o debate ficou politizado. Os bolsonaristas da casa foram contra, não por questão de filosofia ou de convicção, mas porque eles têm medo que, tendo dinheiro para trabalhar por São Paulo o ano que vem, o governador se fortaleça para a campanha, né, de 22. Eu não defendo nem Bolsonaro, nem Dória, nem ninguém. Eu defendo o país, eu defendo São Paulo, e eu entendo que a gente tem que ter recursos para trabalhar, tanto no âmbito federal como no estadual. Por isso, fui favorável à reforma da Previdência Federal. Trabalhei para melhorar e melhorei muito o texto da reforma da Previdência Estadual. Entendo necessária a reforma administrativa federal e a reforma administrativa, que nós fizemos uma parte ontem, estadual. Por óbvio, sempre melhorando os textos. O texto que saiu ontem foi o ideal? Talvez não, mas foi muito melhor do que o que chegou, e esse projeto ele era necessário. Deputada, bom dia. Lília, primeiramente, eu queria parabenizar a senhora. Hoje é 15 de outubro e a senhora é uma docente, ocupa aqui uma cadeira legislativa, né? Hoje a gente tem acho que nós temos 13 deputados que é professor, e o professor é um dos únicos, né? Que é uma das únicas profissões que cria realmente um cidadão responsável por isso. Deputada, a minha pergunta para a senhora seria o seguinte: a senhora acha que com esse projeto aprovado, com as mudanças que a senhora conseguiu ter e conseguiu realizar, o ano que vem as contas públicas vão ser equilibradas? Já perguntei isso hoje para o deputado Alex de Madureira, e agora eu gostaria muito da resposta da senhora. Eu entendo que estarão um pouco mais saudáveis. Tá? Não vou dizer que estarão equilibradas, mas estarão um pouco mais saudáveis. Ainda é necessário cortar
regalias, vamos dizer assim. Não quero ofender ninguém, todas as profissões são importantes, mas existem ainda pontos a cortar, somente no alto funcionalismo público, existem instituições a enxugar ainda, preservando serviços sempre. Então, eu acredito que ainda haja mais a fazer. Porém, foi um passo muito importante. E quem pegar o orçamento vai ver que alguns gastos previstos para a saúde e, sobretudo, para a educação no ano que vem, estavam dependendo da aprovação desse projeto. Então, nós encontramos um caminho do meio, entendeu? O governo foi duro demais, querendo extinguir serviços, o que eu não admiti desde o primeiro momento. Depois foi duro demais, não permitindo diálogo na casa. Não estou falando mal de ninguém, estou sendo justa. Achei muito estranho o comportamento do líder do governo dessa vez. Desde o primeiro dia eu avisei. Falei, se não tirar o Oncocentro, se não tirar a FURB, se não tirar a IMESC, isso não passa aqui. E a resposta que eu recebi foi, nós temos os votos. E o tempo demonstrou que essa postura não ajuda nem o governo, nem a casa, nem a população. Muito pelo contrário, prejudica a população. Então, eu acho que agora a gente tem um pouquinho de folga, né, no sentido fiscal, inclusive, de trabalhar a lei orçamentária. Deputada Janaína Pascoal, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a análise desse projeto que foi tão polêmico e que teve um desfecho no dia de ontem aqui no Parlamento. Eu que agradeço a oportunidade, quero deixar registrado aqui que foi um trabalho coletivo, os colegas participaram, né, na medida das suas convicções, eu respeito o posicionamento de cada um e eu acredito verdadeiramente que é papel do parlamento não só dizer que é contra tudo ou a favor de tudo, mas trabalhar intensamente para melhorar todos os textos que chegam na casa. Bom, obrigada, gente. Beijo, parabéns para todos os professores, saúde para todos. Bom dia, bom trabalho, deputada. Obrigada para todos nós. Bem, o Jornal da Rede Alesp vai emendar mais um deputado, mais uma entrevista referente a esse projeto que foi aprovado ontem aqui na Assembleia Legislativa. E agora o Jornal da Rede Alesp vai falar com o deputado Sargento Nery do Avante, que vai falar sobre o projeto 529 de 2020. Bom dia, deputado Sargento Nery. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Um ótimo final de semana, né, que está já chegando. Estou à disposição. Deputado, a respeito do 529 aprovado ontem no seu texto final, como o senhor avalia a forma que foi aprovado o projeto? Bom, primeiro eu quero falar a vinda desse projeto, né? Eu sempre falo que é um tripé de erros que o governo teve. E esse tripé está o planejamento na pandemia, os gastos e a parte econômica do Estado. Quanto aos gastos, foi um mau uso do dinheiro público. Vocês acompanharam todo o trabalho do PDO e acompanham o trabalho do PDO que vem fazendo, né, com contratos e gastos mal feitos. A economia, ele travou a economia do Estado. Eu fui o único deputado que pedi para que não fizesse esse isolamento insano que ele fez, porque ele acabou com o comércio da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, e também teve reflexo aí as indústrias, né, agropecuária e outros setores. Por quê? Porque faltou planejamento. E a conta vem, 10 bilhões aí, segundo ele, de déficit, que essa conta não fecha. Ele não mandou para nós nesse projeto aonde ele arrumou esse 10 bilhões de déficit na economia do Estado. Nós gostaríamos muito de saber, porque o Estado de São Paulo recebeu, entre prefeituras e estados, 120 bilhões do governo federal. Então, isso nós gostaríamos de saber também. E, quanto a isso, eu tenho um pedido de abertura de CPI para apurar os gastos do Covid. Consegui o apoio da bancada do PT, do PSOL agora, nós já temos 18 assinaturas. Pretendo pegar agora assinaturas dos deputados do PT, onde o Barba se comprometeu em assinar. Eu acredito muito que ele assim o fará. E fica aí essa visão minha desse projeto que o governo enviou para casa.
Deputado, bom dia. Quem está falando é a Lilian. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. O senhor sempre aqui tão participativo, dando a sua opinião e mostrando para os seus eleitores como o senhor luta e corre atrás dos objetivos. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o mandado de segurança impetrado pelo senhor. O senhor poderia falar sobre isso? Claro, Lilian, bom dia, é um prazer estar com você novamente. Lilian, nós entramos com 2 mandados de segurança com pedido liminar contra o 529. Um nós perdemos de plano, o outro também perdemos a liminar. Entramos com um agravo de instrumento, esse agravo foi recepcionado, está para ser julgado, já foi distribuído para o relator. Nós fizemos uma audiência pública com o relator também, para explanar os problemas que vêm nesse 529, e nós estamos aguardando o julgamento do agravo. Pode ser que aconteça, aí teremos surpresa. Mesmo que foi votado, já vai ser em diário oficial de hoje, mas podemos ter surpresa aí no agravo de instrumento. Deputado, o senhor já externou aí, em parte, a sua opinião a respeito da aprovação desse projeto 529. Mas eu gostaria de saber, dentro do seu partido, como que repercutiu isso durante todo o processo aí, o empenho do senhor em mostrar o que para o senhor são as falhas desse projeto e falhas até que já apareciam por parte do governo antes do projeto. Como que o seu partido também vê a aprovação aí do 529 da forma que foi feito? Olha só, é uma briga muito grande do parlamentar com o sistema partidário. Meu partido é favorável a tudo que o governo faz. E eu venho me colocando contra essas atrocidades. Então, devido a essa oposição minha contra o governo, eu já estou sendo punido pelo partido. O partido já entrou com pedido de suspensão do meu mandato aqui na casa, então provavelmente eu seja suspenso aí das comissões que eu faço parte, até da CPI, mas eu não vou abaixar a guarda devido à imposição partidária. Chegou num ponto que não tem como concordar com o partido nesse aceno ao governo. Então, eu estou aí, além de lutar contra o projeto, eu tenho uma imposição do partido por estar contra o governo. Então, também nós temos esse problema que vocês que são aqui da casa conhecem bem o sistema partidário. É um sistema forte, é um sistema difícil de lidar, mas nós precisamos ser sinceros aos nossos eleitores e contra aquilo que realmente prejudica a população. Deputado, como que o senhor vê a intenção do governador João Dória quando ele protocolou um projeto desse? Que o senhor colocou vários pontos negativos, outros vêm, falam que é totalmente coerente. Qual que é a visão do senhor sobre esse projeto? Eu vejo uma maneira sórdida de buscar recursos. O aumento da carga tributária não é o caminho. E também vejo que fechar as empresas que têm grande participação no desenvolvimento habitacional e social do Estado também não é a solução. Ele está fazendo com que a população pague por um erro governamental, devido ao tripé que eu falei inicialmente, os maus gastos, a falta de planejamento e também o impacto econômico que ele fez o Estado sentir com essa imposição desse isolamento brusco que ele teve, que ele impôs aí a toda a economia do Estado e das cidades. Deputado, de qualquer forma, eu vou fazer aqui um pouco o advogado diabo, né? O projeto, nesse momento, ele está aprovado. E, a partir de agora, qual a preocupação do senhor como parlamentar em relação às instituições que foram extintas ou incorporadas e até mesmo em relação às demissões que podem surgir? Daqui para frente, como o senhor vai trabalhar em relação aos desdobramentos desse projeto que foi aprovado ontem? Bom, uma das principais preocupações é o desemprego. Nós estamos passando uma situação muito difícil e nós teremos aí centenas, milhares de pessoas desempregadas. Outro problema que nós temos é como vai ser esse planejamento da política habitacional, por exemplo, com o fechamento da CDHU. Como que será? Ele não mandou um planejamento futuro, como será feito,
E nós sabemos a importância que tem esse setor, principalmente no interior de São Paulo. Se você, quem viaja, quem trabalha, eu como trabalho muito intensamente, eu passo nas cidades e vejo, né, quanto é importante esse trabalho, tanto do governo estadual quanto do governo federal, que é a parte habitacional, porque se o cidadão tem a casa dele, tudo se torna mais fácil. Então, isso é um ponto principal que precisamos nos preocupar. É claro que o desemprego também, e o meu trabalho daqui para frente é cobrar. Se realmente ele teve essa postura, nós vamos cobrar que ele faça aí um trabalho a suprir essas empresas que foram fechadas, né? Deputado Sargento Nery do Avante, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço. Eu queria só pontuar uma questão. Por gentileza. Quantas empresas que foram retiradas, né? A FURP, a Ococentro, MESC, TESP, né? Que são estatais aí, empresas de grande importância. Mas elas só saíram, e a população precisa entender que ela só saiu porque houve um trabalho de oposição. É claro que o texto é mérito da doutora Janaína, uma pessoa que eu gosto muito, de grande competência, uma grande deputada. Ela fez o texto, foi feliz no texto, incluiu as principais empresas que estão relacionadas à saúde pública, mas ela também fez um trabalho de oposição junto a nós. E se não fosse oposição, o governo não abriria espaço para realmente retirar essas empresas. Então, o trabalho de oposição foi muito grande, foi muito forte. Fizemos aí, posso dizer que fizemos o governo sangrar para conseguir aprovar esse projeto. Não conseguimos a maioria para derrotar, porque a intenção nossa era derrotar esse projeto. Mas vale aí o trabalho da oposição, como também da situação. É um parlamento, se discute ideias. Eu acho que eu sempre mantive o respeito com os demais deputados, independente de ideologia, independente de bancada. Eu acho que nós temos que primar aí pelo respeito e pelo trabalho. Então, eu quero parabenizar a doutora Janaína pela felicidade do texto que ela teve ao construir esse texto, mas deixar em evidência o trabalho da oposição para que ela conseguisse inserir esse texto e o governo aceitasse. Então, um abraço, fiquem com Deus e vamos agora cobrar o governo um trabalho a suprir essas empresas que foram fechadas. Bom dia e bom trabalho, deputado. Obrigado. E agora o Jornal da Rede Alesp vai com mais entrevista, mas agora a gente vai falar um pouquinho com o deputado, né, Carlos Gianazzi, do PSOL, que ele fala sobre o Dia dos Professores, que é comemorado hoje, no dia 15 de outubro. E ele, como professor, ocupa mais uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado Gianazzi, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Deputado, em primeiro lugar, parabéns pelo Dia do Professor, né? E antes de a gente falar sobre professor, eu quero saber já a sua opinião a respeito do dia de ontem, né? Da finalização aí do projeto, o texto final do 529. Então, para abrir o nosso bate-papo aqui, o que o senhor acha a respeito? Olha, foi um desastre total que aconteceu nesses 2 últimos dias, porque o governo Dória aprovou um projeto com apoio da base do governo contra o povo de São Paulo. Um projeto que vai criar desemprego, vai atacar a habitação popular, vai aumentar os impostos em todo o estado, vai privatizar, vai terceirizar, vai desmontar uma boa parte do estado de bem-estar social. É um projeto nefasto, perverso, esse PL 529 aprovado. Nós votamos contra, fizemos oposição, porque ele é péssimo, esse projeto. É um dos piores projetos da história do Parlamento Paulista, porque ele ataca, sobretudo, a população mais pobre, mais carente. Essa é a população que precisa de CDHU, que precisa dos serviços sociais oferecidos pelo Estado. E só não foi pior porque nós, da oposição, junto com a sociedade organizada, pressionamos para retirar algumas fundações, mas mesmo assim, mesmo com a aprovação, o projeto vai prejudicar muito a população. Não houve vitória alguma nesse sentido, porque
projeto ele ataca várias áreas, ataca o meio ambiente, né? É um projeto que vai beneficiar a especulação imobiliária do Estado de São Paulo, que vai canalizar recursos para o sistema financeiro. Então, não há nenhum mérito nesse projeto. É um projeto nefasto e criminoso, né, que nós votamos contra e obstruímos o tempo todo. Então, eu vejo o deputado comemorando, acho um absurdo. Nós tiramos isso, aquilo. Olha, não tem que comemorar nada. Foi um desastre, é um dia de luto. Nós tiramos, sim, o Oncocentro, o ITESP, a FURP, né? Mas ficou lá a SUSEM, ficou CDHU, ficou o aumento dos impostos, ficou o ataque ao meio ambiente. Eles atacam o Instituto Florestal, o Instituto Botânica, o Zoológico, o Instituto Geológico. O Instituto Florestal, por exemplo, tem a função de proteger o meio ambiente, o Cerrado, a Mata Atlântica, um desmonte total. Então, não há nada para se comemorar do ponto de vista da aprovação desse PL 529. Os deputados que votaram a favor desse projeto deixaram as suas digitais, né, na retirada de direitos, no desmonte que já vem acontecendo aqui em São Paulo, o desmonte do estado de bem-estar social que vai prejudicar a população. Agora, deputado, agora que falamos aí um pouquinho sobre o 529, vamos virar a página, pelo menos por hoje, né? E vamos falar um pouco do Dia do Professor. Em relação ao Dia do Professor, quais são as principais dificuldades que os professores enfrentam hoje em dia? O que o senhor pode nos passar, até com a sua experiência de professor? Olha, primeiro, parabenizar todas as professoras e professores, todos os profissionais da educação, que também são educadores e educadoras, e dizer que, logicamente, que nós comemoramos o Dia dos Professores e das Professoras, mas, sobretudo, nos últimos anos, esse dia é marcado pelo dia de luta, pelo dia de resistência, por um dia de denúncia, por um dia de reivindicação dos direitos e da dignidade do magistério brasileiro, que está sendo atacado constantemente do ponto de vista financeiro, econômico, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista comportamental, com os baixíssimos salários, com o ataque à vida funcional, com o ataque à aposentadoria especial, ataques promovidos pelos governos contra o magistério em todos os níveis. Agora mesmo, o governo Bolsonaro congelou a progressão funcional, os quinquênios, sexta parte dos professores de todo o Brasil, das redes públicas. Aqui em São Paulo, o Dória, por exemplo, ataca os professores. O Dória não pode nem homenagear professor. Se ele fizer isso, ele está sendo um hipócrita, um fariseu, porque durante a pandemia ele abandonou 35 mil professores eventuais da rede estadual, professores categoria O, professores eventuais, que ficaram sem receber. Até agora, esses professores não receberam um centavo, estão passando necessidade, até fome, dependendo de favores para a sua sobrevivência. Então, são vários ataques do ponto de vista da carreira, e também do ponto de vista ideológico, esses movimentos todos de escola sem partido, tentando introduzir a censura e a mordaça nas escolas. Então, por tudo isso aqui, hoje, dia 15 de outubro, é um dia de luta dos professores e das professoras em todo o Brasil. Com certeza, né, deputado? E a gente acompanha, assim, a tua luta, o senhor sempre está na linha de frente, lutando pela categoria, lutando pelos direitos. A gente parabeniza o senhor por o senhor sempre ter essa garra e essa vontade sempre de proteger essa categoria. Uma pergunta para o senhor seria o seguinte: a gente sabe que grande número de profissionais hoje da educação está afastados por problemas mentais, por saúde mental, né? Problemas ligados à saúde mental. Por que o senhor acha que isso tem ocorrido e qual que seria um caminho bacana que o senhor sugeriria para que isso para que a escola torne um ambiente mais saudável e um ambiente mais evolutivo sem esse tipo de problema para o professor? Olha, o adoecimento
dos profissionais da educação tem a ver com a superlotação de salas, com a jornada estafante de trabalho, com a violência nas escolas, que é muito forte hoje e crescente. Então, tudo isso gera a jornada estafante. O professor hoje, para sobreviver, tem que dar aula em 2, 3 escolas por dia. Tudo isso gera o adoecimento, a falta de valorização da categoria pelos governos, por setores da sociedade, os ataques todos que eu citei. Tudo isso leva o adoecimento. Imagina o professor dando aula para uma sala de aula com 40 alunos, às vezes até 50 alunos. Nós temos que reduzir o número de alunos por sala, nós temos que construir novas escolas para que cada escola tenha no máximo 25 alunos, né, que seria o razoável nas condições em que nós vivemos hoje, para que o professor possa realmente desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Então, isso leva ao adoecimento. Então, tem que atacar a causa. Tem que ter programas também de prevenção da saúde mental, mas as duas coisas estão associadas. Não adianta ter um programa de prevenção e de tratamento da saúde mental, que não tem nenhum programa, e muito menos o tratamento, que é muito difícil o professor acessar esse tratamento para fazer uma terapia, para ter um acompanhamento psicoterapêutico. É muito difícil. Normalmente ele vai para o psiquiatra e tem que tomar remédio. O professor precisa desse suporte terapêutico, mas não tem nenhuma coisa e nem outra, mas tem que atacar a causa, que é essa que eu disse: os baixos salários, baixíssimos salários, a jornada estafante de trabalho, a superlotação, salas, a violência, a desvalorização. Tudo isso leva o professor ao adoecimento mental, psicológico e físico também. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Um abraço, deputado. deputado. Dia dos professores e professoras. Um abraço, tenha um bom dia, deputado. Obrigado, igualmente. Realizada no plenário Juscelino Kubitschek, a 48ª sessão extraordinária. Na madrugada da quarta-feira, o item 1 da pauta, o projeto de lei 529 de 2020 do ajuste fiscal e equilíbrio das contas públicas no estado de São Paulo, foi aprovado, faltando apenas o item 2 da pauta, que retirava do projeto original a extinção da FURP, Onconcentro, IMESP e TESP e toda a parte relativa ao ITCMD e parte da transferência do superávit financeiro das universidades estaduais e da FAPESP. Na noite de ontem, os parlamentares foram à tribuna fazer o encaminhamento dos destaques do item 2. Esgotado o tempo de discussões, foi a votação e, por unanimidade, 73 votos não, o item 2 foi retirado do projeto de lei que extinguia essas instituições. O líder do governo, deputado Carlão Pignatário, do PSDB, falou positivamente da aprovação do PL 529 para o estado de São Paulo. São Paulo conseguiu sair na frente dos estados e dos municípios brasileiros pela aprovação desse plano de economia, de economicidade para São Paulo, para tirar o déficit de mais de 10 bilhões que teríamos no ano que vem. Alguns agradecimentos muito especiais, em especial à Comissão de Saúde, presidida pela nobre deputada Analice Fernandes, que nos ajudou, junto à deputada Janaína Pascoal, para que houvesse a retirada dos órgãos de saúde do projeto. Acho que foi de extrema importância, o Oncocentro, a FURP, foi um pedido da bancada e levado pela presidente da Comissão de Saúde de São Paulo. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, agradeceu a todos que apoiaram a manutenção das empresas que estavam extintas pelo projeto. Queria, nos termos do que eu falei ali, agradecer à oposição, à base, à esquerda, à direita, os independentes, todos os colegas. A votação foi unânime, né, que apoiaram a retirada desses destaques, a manutenção dessas empresas, a FURP, o Oncocentro, o ITESP, o IMESC. Acho muito importante que seja um trabalho coletivo. Conseguimos manter os fundos das universidades, da FAPESP, tirar toda a parte do ITCMD. E eu faço um agradecimento especial, né, todos os amigos aqui, mas ao colega Camarinha,
que foi numa conversa, na nossa reunião da CPI das quarteirizações, onde eu estava muito chateada, porque desde o primeiro dia eu queria construir e, infelizmente, o diálogo não avançava, e foi o deputado Camarinha que viabilizou, vamos dizer assim, essa conciliação. Bem, o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando você que quer dar a sua sugestão ou opinião sobre algum tema ou assunto, liga para a gente ou manda um WhatsApp no número 98457-8129 e deixe lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, tenham um ótimo dia a todos, obrigado pela audiência e até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.